Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com o secretário executivo de AIP do IBP, Antônio Guimarães, o executivo com grande experiência da IHS, Ricardo Bedregal, e o professor do Instituto de Economia da UFRJ, Helder Queiroz. Bom dia, Antônio, Bedregal, Helder. Bom dia. Bom dia. Queria começar fazendo uma colocação sobre as janelas energéticas mundiais, que se abrem e se fecham com velocidade que a gente não controla isso, né? A energia. E, aparentemente, o Brasil ainda tem dúvidas de como monetizar essas reservas e esse petróleo todo, né? Então, vai por um caminho, depois vai por outro, a gente balança um pouco. E eu conduzo para o Bedregal a primeira questão. É suficiente ter-se uma geologia dita espetacular? Bom dia, Cavanha. Não é a condição sine qua non para que um país, ou seja, tenha todos os benefícios, né, que esses recursos podem trazer para o Brasil nesse caso. Então, eu acho que o melhor exemplo disso, né, é a Venezuela, nossa vizinha aqui ao lado, né, que tem os maiores recursos de petróleo do mundo e está, não sei, no estado, vamos dizer assim, caótico e também não aproveitando, ou seja, os benefícios, né, que isso pode trazer para o país. Ou seja, a gente tem visto a Venezuela com sua produção decaindo ano após ano, né, com todas as suas operações praticamente entregues, ou seja, ao relento, fazendo que esses recursos não tragam benefício à sociedade. Então, eu acho que a gente já tem discutido com outras pessoas também, com o próprio Antônio, ou seja, o país, né, precisa tornar-se competitivo, né, e também ser dinâmico quando fala a palavra competitivo, né? Então tem que também estar alerta, não só aqui, as outras nações também estão fazendo em forma de competir por um recurso que é finito, que é o dinheiro. Então, ter regras claras quanto à questão de cultura local, regras claras quanto à questão fiscais e estabilidade tanto no campo fiscal e regulatório. Então, isso acho que é um começo do jogo para que também nós possamos olhar não só para dentro, mas olhar o que também está acontecendo lá fora. Então, a gente tem hoje, né, talvez no futuro próximo, né, assim, a questão de peak demand que possa ocorrer, onde a competição também, né, para estar neste grupo de produção, né, vai também aumentar. Então, hoje o Brasil tem, eu acho que, sorte de ter recursos, né, do pré-sal e outras, né, mais de 50 bilhões de recursos recuperáveis, eu diria até muito mais do que isso, né? Então, assim, como trazer esse benefício, primeiro, à terra e transformar isso em riqueza para o país e para a população. Então, a geologia não é condição sine qua non. Ela é necessária, mas não é suficiente, ela é o mote. Agora, aproveitando e antes de continuar com os outros, quer dizer, Venezuela tem uma reserva provada dita de 290 bilhões de barris. Brasil, 12 bilhões de provada e Estados Unidos, 39 provada. Né? Só que no Brasil, se você olhar as descobertas que ocorreram só no pré-sal, a gente tem mais de 50 bilhões de recursos recuperáveis. Só no pré-sal. Já passamos nos Estados Unidos, então, nesse caso, 39 lá. Só que nos Estados Unidos a gente ainda conta também com o recurso da bacia permiana, que só com o advento da tecnologia de unconventional já conseguiu, ou seja, buscar recursos recuperáveis da ordem de 60 a 80 bilhões de barris de óleo equivalente na bacia permiana. Então, ou seja, aí talvez mais tarde a gente possa também discutir um pouco de como é que a tecnologia também pode auxiliar, ou seja, a melhoria, vamos dizer assim, desse recurso. Ainda dentro desse ponto, que eu acho interessante complementar, quer dizer, é tudo uma questão de visão. Isso que a gente já tem mapeado hoje. Então, talvez o Brasil ainda não se percebeu, talvez, acho que dentro dessa sua pergunta, o Brasil hoje é uma grande potência em produção de petróleo. E a gente ainda não se percebeu como nação que nós temos esse potencial. O Bedregal está falando em 50 bilhões de barris no pré-sal. Existe um estudo da universidade aqui, da Jones Cleveland Jones e Chaves, que fala em 172 100 a 200 bilhões de barris. Volume potencial, né? Quer dizer, veja, qualquer que seja o número, se a gente tiver errado, que não seja 200, que seja 100, é um volume que provavelmente o Brasil, assim como os Estados Unidos, a gente está falando de produção para mais de 100 anos de petróleo. Então, acho que essa que é a grande questão. Quer dizer, o Brasil hoje tem que se enxergar como um grande produtor de petróleo e ele tem que ter regras e jogar o jogo dos grandes produtores. E só para dar um complemento também, entrando na pergunta que é central e muito bem colocado para a gente iniciar essa conversa, a geologia é o ponto de partida, mas a indústria do petróleo vive em permanência da necessidade de ampliar
o conhecimento geológico. Então, você passar de uma boa geologia, se você não tiver conhecimento tecnológico, ela não vai ficar lá. E para você ampliar em permanência, e eu sublinho assim, em permanência conhecimento geológico, aí você precisa de uma série de condições, algumas delas o Bedregal já elencou aqui, mas é essa necessidade de ampliar o conhecimento geológico que vai servir depois para você atrair. Não basta ter a riqueza, né, Helder? Claro. Tem que conhecer a riqueza, saber o que fazer. Só mais um ponto em relação a isso aí. Primeiro, como a gente falou, o Brasil realmente hoje faz parte, vamos dizer assim, do clube, né, de primeira linha, né, na questão de recursos, né. Além disso, né, o pré-sal foi abençoado, né, por ter alto volume e alta produtividade, fazendo com que o custo de produção, né, para o barril seja muito competitivo, não só em relação ao shale oil e shale gas americano, ou também aos países árabes que são os mais competitivos. Então, ou seja, num clube que vai ser diminuto no futuro, o Brasil pode fazer parte desse clube. Agora, outra coisa que também tem que chamar a atenção, e daí a necessidade de também atrair capital estrangeiro, é que para nós desenvolvermos só o que já está descoberto em desenvolvimento até 2030, nós vamos necessitar de pelo menos 250 bilhões de dólares de CAPEX. Então, ou seja, a Petrobras ou o governo brasileiro não pode sozinha fazer isso aí e pensar que pode fazer isso. Então, ou seja, a necessidade de capital, né, fora do nacional é mister para que isso possa acontecer. E é onde eu queria fazer a pergunta para o Antônio, aproveitar. Existem janelas de oportunidade para o petróleo ou isso é uma falácia? Bom, aí depende do cenário de cada um, mas eu acho que o que existe uma convergência hoje no mundo é que todos, vários analistas, várias empresas, têm se manifestado no sentido de que começam a demonstrar que, dependendo do cenário que você analisa, começa a se falar no pico de demanda. Talvez no passado, acho que todo mundo passou por essa discussão no passado, que todo mundo enxergava que o mundo passaria pelo pico de oferta de petróleo. Então, o grande temor mundial era que, na verdade, ia faltar petróleo. Então, o que algumas nações fizeram ao longo desse tempo, com esta visão de que ia faltar petróleo, eles dimensionaram as suas políticas para esse cenário. E o que isso significava? Controlar suas reservas. Quando você passa nessa discussão a analisar que a possibilidade hoje não é mais faltar petróleo, na verdade você passar por um cenário de abundância de petróleo, porque você atingiria o pico da demanda, o que acontece pós-pico da demanda é que você tem que ter outro tipo de política para enfrentar esse cenário. E por que se fala em pico de demanda? Só para a gente explorar um pouco esse tema. A gente fala hoje que o mundo assinou COP21. Os países têm um compromisso com o aquecimento global. Todos falam em conter o aquecimento, e não só conter, mas reduzir em 2 graus o efeito estufa, que já acontece. Isso se fala em 2050, 2070, que é o pacto, né, de Paris, em se reduzir 2 graus essa temperatura média. Como é que você faz isso? Todo mundo sabe que o carbono, a emissão de CO2, é um dos grandes causadores do efeito estufa. Se isso for verdade, se todos nós concordarmos com isso, em algum momento, quer dizer, seja a tecnologia, seja a evolução do carro elétrico, seja a evolução do uso da energia, sejam fontes alternativas de energia, biocombustíveis, esses combustíveis vão tomar parte do uso do petróleo. Isso significa que o petróleo vai acabar? Não. Mas significa que o petróleo perde a sua dominância como energético. E isso significa que em algum momento, essa perda da dominância, vão existir alternativas que vão fazer com que o mundo não precise mais tanto petróleo. E essa demanda pode, ao chegar no pico, cair rapidamente ou cair numa velocidade imprevisível. Agora, o importante, olhando todos os cenários que tem, quer dizer, existe um cenário que diz o seguinte, um cenário que é da Shell, que chama Skies. Não quer dizer que eles acreditam. O cenário é uma análise de um futuro que é plausível. Isso. Então, se o mundo quiser atingir em 2070 a redução de 2 graus de temperatura, nesse cenário você teria que tomar uma série de medidas que fazem com que em 2025 você tenha o pico de óleo. Em outros cenários onde isso não seja feito, você pode atingir o pico de óleo em 2035, 40, 45. Mas a pergunta não é se e quando, é o que acontece depois do pico de demanda. Que eu acho que é o importante para o país a gente entender o seguinte:
O nosso ativo, que é o offshore, quando aconteceu o pico de demanda, eu acho que existe uma discussão que é inexorável de que o petróleo perde a capacidade de ter o preço alto como tem hoje. Então existe a janela. Existe uma janela. O que a gente não pode dizer é quando, mas ela existe uma janela. E a partir dessa janela, o que você faz? Então, talvez a sua pergunta é, existe uma janela? Porque se discute hoje o pico de demanda no mundo, não pode se determinar quando. E a pergunta, talvez existindo a janela, é o que deveríamos fazer para maximizar digamos, a monetização desse recurso para a sociedade brasileira. Lembrando que o Brasil produz o que? 2,5 milhões de barris dia, o mundo 100, né? Oferta e demanda praticamente. Ou seja, a gente é 2,5%, 3% do mundo em termos de produção. Em reserva a gente está um pouquinho até... Um desses cenários diz que em 2070 o mundo vai chegar a mais de 100, 100 e pouco, mas ele pode regredir e chegar a 50 milhões de barris pela troca com outras energias. Pela troca por outros energéticos. Se bem que a demanda da sociedade por energia também está crescendo bastante. Eu acho. Mas por isso que eu estou falando, é um dos cenários. Tem um cenário onde a gente simplesmente não teria a preocupação com a questão ambiental e você continua o crescimento da demanda por óleo. A gente precisa saber... Que pode vir a alterar a condição recentemente alcançada de exportador líquido que o Brasil se tornou agora, irrelevante. Em média, no ano passado, 1 milhão de barris dia, isso não é pouca coisa, é uma receita de exportação extraordinária. Agora, isso tem que ser aproveitado e ampliado durante a janela, porque é uma indústria, como vocês já comentaram, né? Depende de investimentos de uma série de empresas, porque o volume de recursos que a gente tem não cabe no portfólio de uma empresa só. Por mais que a Petrobras tenha tido um papel historicamente muito relevante, ela sozinha não arcaria com o programa de investimentos necessários para aproveitar essa janela. Né? Então é indispensável que a gente tenha um conjunto de condições regulatórias, tecnológicas, econômicas, políticas, né, para que a gente possa ter um conjunto de empresas aqui criando esse ambiente que permita a gente potencializar essa riqueza numa indústria que é provedora de efeitos de encadeamento para a economia que são extraordinários em matéria de emprego, tecnologia. E aí eu queria pegar... Só complementando, que eu acho importante que o Elder está colocando, entendendo toda essa importância para a economia brasileira, eu acho que a ANP já tem, o próprio Décio tem falado muito sobre isso. Eu acho que talvez o momento que a gente está passando, e a gente vai entrar em algumas outras discussões, é que este debate tem que passar a ser central da sociedade brasileira, se ele tem uma importância tão grande para a economia, e inclusive, talvez até adiantando aqui a nossa conversa, e a gente pode explorar isso um pouco depois, na própria pauta dos presidenciáveis para o futuro, se isso é tão importante e a gente tem um impacto tão grande na economia brasileira, por que não isso ser uma pauta de como é que o Brasil vai tratar e ser uma pauta dos presidenciáveis? Esse é um ponto importante, mas eu queria aproveitar o Elder e fazer uma pergunta para ele que, para mim, ela é central. Existe um discurso de parte da sociedade de que abrir o mercado de exploração e produção de petróleo seria entregar a riqueza natural, nacional, para empresas privadas ou estrangeiros, né? Como é que você vê isso? Eu acho que hoje isso já é esse discurso até existe, mas ele já é praticamente superado, não querendo renegar as observações, mas é de um grupo que é minoritário hoje nessa discussão. Acho que essa discussão tende a ser superada até pelos elementos que eu aportei na intervenção anterior, né? Não existe condição de nenhuma empresa, né, seja ela estatal ou privada, de sozinha arcar com um conjunto de investimentos que nos permita aproveitar essa oportunidade. Em nenhum lugar do mundo, inclusive no Brasil. Em nenhum lugar do mundo, inclusive aqui. Né? Então, nesse sentido, acho que é necessário que a gente tenha um bom marco regulatório que permita equilibrar a necessidade de atração de investimentos, que permita que as empresas aufiram, né, uma parcela importante da renda, tenham lucros, etc., e que permita que uma outra parte dessa renda
venha a ser revertido em forma de participações governamentais de maneira equilibrada para a sociedade como um todo. Então é esse equilíbrio entre atratividade e rentabilidade de investimento e arrecadação que vai fazer com que a gente possa, voltando à pergunta anterior, aproveitar a referida janela. Né? Então é nesse sentido que é importante. Hoje a gente já tem aí uma experiência de 20 anos mesmo com a interrupção de organização de leilões, que mudou completamente o ambiente da indústria e que tem se revelado muito importante, se a gente ficar só em matéria de participações governamentais, muito importante para o país. Né? Inclusive o debate presidencial, acho que todo mundo tem que ter no radar que qualquer dólar a mais no preço do petróleo representa arrecadação. Nós nos tornamos um país petroleiro. Né? É benefício, não? É um benefício. Claro. Então você tem a possibilidade, inclusive, de melhorar do ponto de vista macroeconômico a sua condição fiscal. Então isso vem pelo preço do petróleo, como uma variável exógena, mas vem também pelo aumento da produção, que aí a gente tem que criar as condições para que essa produção possa ser ampliada. E não esquecendo que a produção, ela depende do investimento, que é onde você movimenta toda a cadeia de valor, gera emprego e tal, e tem esse efeito multiplicador na economia. Então, acho que certo, perfeito. Esse é um ponto importante. E essa questão eu vou deixar um pouquinho para o final, para a gente conversar, se vocês permitirem, a questão da governabilidade e dos próximos passos que o país possa ter. Mas eu queria aproveitar o Bedregal e fazer uma observação, uma pergunta. Obviamente que a variação deve ser enorme, águas profundas, águas rasas, terra, etc. Mas de cada milhão investido, né, por uma empresa, o que fica retirado pela petroleira, o que é de fornecedores, carregado pelos fornecedores, o que são impostos, como é que é essa pizza, como é que é essa distribuição? Eu fiz um exercício um pouquinho diferente, mas eu acho que dá um pouco da dimensão, vamos dizer assim, de quanto é que é retido, ou seja, pela empresa e pelos governos, né? Para dar, eu acho que a importância, né, da indústria, né, na questão de government take, né? Então a gente fez um pequeno exercício, pegamos um projeto de 800 milhões de barris, né, para produzir com custos e capex iguais e apenas, ou seja, mudamos o regime fiscal, né, de alguns países e comparamos o resultado em termos percentuais. Então a gente, para esse exercício, né, e para um Brent, né, um barril de $60, só para ter uma ideia de quanto seria o retorno desse projeto, né, em vários países. Para o mesmo volume, mesmo custo e mesmo OPEX. Então, a gente pegou como exemplo aqui o Brasil, né, um contrato do segundo round, né, do PSA, né, do PSA. A gente tem aqui retido, sei lá, 58% seria government take e 6% seria o NPV desse projeto para a empresa. Se eu vou para o outro extremo, ou seja, da escala, nos Estados Unidos, concessão, eu teria 36% de government take e 30% de NPV, ou seja, para a empresa. Então, atratividade. Então, você veja que, apesar, quando eu comparo, sei lá, o Golfo do México americano com o pré-sal, incomparável, em termos de volume e em termos de qualidade e produção. Tá então, certo? nós estamos deixando reserva parada sem retirar. Porque... Na verdade, a gente está... Eu não queria usar muito essa palavra. Podemos estar penalizando algumas empresas em função de termos um government alto. A gente também acho que abre aqui até um tema aqui, que é a questão também de, eventualmente, o governo, para os próximos rounds, tentar usar um limite do profit share do governo, porque fazendo aí uma breve comparação com o que era aplicado e era bidado nos rounds anteriores com o local content, né, de 80% a 90%, a gente observou que no presente vários dessas apostas, né, de conteúdo não foram, ou seja, alcançados porque era inalcançável. Então, o meu receio é que no futuro, com esse profit share tão alto, né, quando você for tomar a adesão final de investimento daqui a 10, 15 anos, você olha para esse profit share, talvez o meu projeto não aguente, né, seja um profit share tão alto. Então, talvez também haveria de se pensar uma fórmula, flexível ou não, de tornar o Brasil um pouco mais atrativo, apesar ou seja, do recurso que é muito grande e de alta produtividade, entendeu? Esse é um ponto importante, quer dizer, você fazer uma análise, quer dizer, talvez no momento de hoje, como já aconteceu no passado, a discussão do conteúdo local, você acha que é um bom negócio,
mas no futuro os altos percentuais viram, na verdade, contra o projeto. Inibem até o investimento, a decisão de seguir. Eu tenho dúvidas e acho que isso faz parte do nosso, do nosso debate. Quer dizer, eu acho que a gente precisa fazer muito mais estudos desse tipo para ter uma visão mais conclusiva. Por exemplo, fiquei muito surpreso nos últimos leilões do pré-sal com o percentual que foi dado em matéria de partilha, no regime de partilha, o percentual bem acima do esperado. Muito acima do esperado. E, então, se a empresa está bidando nessa direção, porque ela fez suas contas, né, e tem, evidentemente, né, a gente não pode ter negócio sem risco. Né? Então tem uma parte do risco que pode ser que lá na frente ela possa vir a ter uma conclusão de que a rentabilidade que ela esperava não era exatamente a do ano zero, né? Mas isso evidentemente faz parte. Eu concordo que faz, ou seja, mas a gente também do lado, sei lá, eu também como sociedade, a gente também tem que tentar aumentar a chance para que o projeto ocorra, né? Ou seja, é claro que é muito bom receber agora um bônus de 5, 6, 10 bilhões de reais, mas eventualmente eu também quero que esse projeto lá na frente vingue, né? Então, o México, por exemplo, ele já andou escutando um pouco, ou seja, o mercado, me parece que andou fazendo algum tipo de limitação para os contratos de partilha. Eu também fiquei muito surpreso também com os altos índices, né, de partilha, porque eu acho que, no fundo, é bom desde que o projeto lá na frente ele aconteça. Então, essa é mais uma luzinha amarela para que a gente tenha estude mais esse impacto aí. Remete um pouco ao que o Helder falou, aquele equilíbrio entre o que você concede para a empresa, o que você retira para o Estado, para a nação. Como você reparte a renda petrolífera entre empresas e sociedade. Como isso se torna atrativo usando as janelas de oportunidade sem perder o timing da... E o interessante dessa discussão, quer dizer, se a gente olhar o modelo brasileiro, só para aproveitar essa discussão, é que existem países onde essa questão já foi superada. Por exemplo, a questão de você ter um percentual que você pida. Se você vai para a Noruega, a discussão toda é o seguinte: você recebe o bloco e todo mundo vai pagar a mesma coisa, só que vai pagar sobre o lucro. O que é uma forma muito mais inteligente de você tributar, porque ela é mais progressiva, impacta menos o projeto. Essa nossa forma de tributação é muito regressiva. E ela é ao longo. Ela é ao longo. O que significa que na Noruega, com a flutuação e com as oscilações que nós temos hoje, por causa dessa incerteza, você pode ter petróleo a 70, você pode ter petróleo a 40. Um projeto na Noruega, como você tributa o lucro, ele é muito mais robusto a essas variações do que um projeto que você tributa de receita. Muito antes você tem que prever o que pode acontecer. Então, é isso talvez um pouco que ele está trazendo, quer dizer, você tem um modelo fiscal na Noruega que não deixa de tributar, ele tributa bastante, ele somadas as parcelas, tá certo que não é assim a conta, mas se fala em 78% de tributação, mas é uma tributação que você tributa renda. Proporcional e ao longo. Tem que existir renda para ser tributado. Se não tem renda, não tem tributação. No Brasil é o contrário, que às vezes pode causar, digamos, você atrasar um projeto ou dificultar a tomar decisão, porque você tributa receita com royalty, você tributa receita com participação especial, e quando você fala do profit sharing, quer dizer, você está pegando a receita e partilhando a receita. Por exemplo, sem querer ir muito longe, mas a gente pode pegar o caso de Libra, né? Teve bônus de 15 bilhões de reais, né? Tinha também um profit share de 42%, se não me engano, quer dizer, ele teve que ser revisto, né? Questão aí de waivers e coisa e tal, senão talvez ele não saísse do chão. Então, e eu acho que a gente tem que dar até parabéns aí, né, a ANP e ao governo, porque eu acho que entenderam, né, ou seja, a situação de mercado das empresas para que o projeto ande, né? Então, assim, talvez também lá na frente, eventualmente, a ANP vai dar também, de repente, algum waiver se necessário para que o projeto, né, possa andar, né? Então, isso é importante ter os dois lados da moeda. É claro que a gente quer um maior retorno para o Estado, claro, né? Mas a empresa também só vem também se tiver algum benefício também, né, para ela. Não, só vai ter retorno para o Estado se a empresa conseguir tocar o projeto, se o projeto não existir. Posso mudar um pouquinho e perguntar ao Antônio o seguinte: nossas regras são nominadas como complexas, difíceis, né? As regras como um todo, inclusive regulação, apesar de já ter tido uma evolução muito forte, né?
questão é que nós criamos situações em que às vezes os sistemas são díspares e você conecta sistemas que não estão isolados, não são muito fáceis. A pergunta é, como é que isso é fora do Brasil e como é que você percebe, você como IBP, as regras, a regulação para petróleo no Brasil? Bom, Cauê, essa é uma pergunta interessante. Lógico que cada país tem o seu arcabouço regulatório. E como o petróleo, na verdade, existe no mundo inteiro, sempre os países acabam comparando como é que são as regras em cada um deles. E você tem eu diria o seguinte, existe uma certa coerência entre parte da regulação que existe nos vários países. Então, quando você vai falar, por exemplo, de processos que existem iguais no mundo inteiro, você fala, por exemplo, de unitização. Você tem 2 blocos. Em qualquer lugar do mundo você tem que ter uma regra de como é que os 2 vão ser produzidos juntos. Então existem regras em vários países do mundo. E no Brasil também tem uma regra, só que a gente tem as adaptações, que são o que a gente pode chamar das jabuticabas ou as adaptações. Dificilmente no mundo você vai achar unitização de vários modelos de contrato. No Brasil você tem concessão, partilha, vai ter cessão onerosa, extensão da cessão onerosa, tem aquelas áreas que não foram nem concedidas, a gente não sabe nem qual é o regime, se forem produzido petróleo numa área que não foi concedido, não está definido o regime. Se você vai unitizar, você tem que ter uma regra que consegue harmonizar tudo isso. Como o Brasil tem por exemplo, essa complexidade, a gente tem que achar soluções para essas complexidades, que são as jabuticabas. Então, logicamente, quer dizer, o Brasil seria muito mais atrativo você ter regras mais simples, menos complexas, e no mundo, como o Bedregal mencionou, quer dizer, onde você vai precisar ser competitivo, que a sua regulação seja competitiva. Então, isso, falando sobre esse futuro onde o Brasil vai precisar ser competitivo, as nossas regras precisam ser claras, as nossas regras precisam ser simples, as nossas regras precisam viabilizar que os investimentos venham e que a gente possa produzir petróleo. E nesse arcabouço, quer dizer, a gente pode colocar também toda a discussão de licenciamento ambiental. Porque licenciamento ambiental é algo que existe no Brasil e no mundo inteiro. E não é discutir licenciamento que você está dizendo que o Brasil precisa fazer um licenciamento que seja de pior qualidade do que qualquer lugar do mundo. Muito pelo contrário, acho que a gente tem que sempre primar pela qualidade. Agora, o licenciamento ele tem um objetivo, por exemplo, de analisar o impacto no ambiente e verificar se você pode ou não pode ter aquela atividade. Em alguns lugares, como no México, você tem casos onde eles fizeram o primeiro leilão, 2 anos depois você já tinha descoberta. No Brasil, a gente tem leilões que aconteceram, já se passaram 4 ou 5 anos, você não tem um poço perfurado. Então, isso sim é uma jabuticaba. Quer dizer, a gente precisa entender, logicamente, sem diminuir a qualidade, muito pelo contrário, quer dizer, mas ter um foco em entender como é que a gente pode ser mais célere. Não só nisso, mas numa análise de um plano de desenvolvimento, a ANP tem feito revisões na sua regulamentação, buscando acelerar esses processos. Quer dizer, eu acho que existe como um todo no governo, na sociedade, a necessidade de que você tenha uma regulação mais simples, talvez menos jabuticaba, para que você seja competitivo e que permita celeridade nos projetos. Deixa eu aproveitar e estender essa pergunta para o Helder, que foi diretor da ANP e trabalhou com regulação, obviamente, durante bastante tempo. Tua percepção de, por exemplo, Mar do Norte, Golfo do México e Brasil, em termos de regulação, nós estamos... Aí depende do que a gente vai falar, porque a regulação tem inúmeras dimensões, né? Do ponto de vista da segurança operacional, a gente realmente tem um quadro regulatório que é apreciado e muitas vezes copiado por outros países. A gente tem um histórico, pelo menos do petróleo que produz 2,5 milhões de barris por dia, muito baixo de problemas operacionais com danos ambientais, né? Então, pegando carona na intervenção do Antônio, o fato da gente ter um licenciamento que é incerto, né? O resultado é incerteza com relação a em que momento a gente vai conseguir fazer o investimento deslanchar nessa área. Então, desse ponto de vista, se a regulação de segurança operacional funciona bem, mas normalmente ficam na mesma área, né, o operacional com o ambiental já tem mais problemas e problemas de coordenação até interinstitucional.
ou seja, os órgãos ambientais, com a própria ANP, os órgãos estaduais, o próprio IBAMA. Então, acho que aí a gente precisa realmente dar um passo além, né, para poder fixar um conjunto de rotinas que sirvam para que as empresas possam incorporar no seu cálculo econômico o tempo necessário que elas vão ter para o licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental sem prazo é previsibilidade. Ou seja, no fundo é dar previsibilidade com relação a quanto tempo eu vou ter ou não vou ter aquela licença, né? Mas esses processos se arrastam, então nesse sentido a gente acaba tendo mais problemas do que no Mar do Norte, no Golfo do México, etc. Né? E é claro que tem aí outras dimensões, algumas delas a gente já tocou, né? Como conteúdo local e etc. e tal, que o conteúdo local é uma questão no fundo de política industrial. Né? E aqui o próprio Ministério do Desenvolvimento do Comércio ele é muito pouco ativo nessa área. Então acaba sobrando muita coisa no Ministério de Minas e Energia e na ANP. E o caso do Repeto também, que é uma questão meio tributária aduaneira, mas que acaba caindo na mão. Não, e eu vou além. Acho que hoje você tem que ter do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação também dentro. Um projeto hoje de exploração offshore é completamente diferente de um projeto que começou a ser feito no ano 2000. Por quê? Porque tem uma série de novas tecnologias, robótica, inteligência artificial, nanomateriais, sensorização dos poços, etc., que é completamente distinto do que você tinha antes. Então, isso envolve uma política que tem que estar adaptada, inclusive à incorporação de tecnologias que podem ter até um caráter disruptivo, mas que venham a servir depois a baixar os custos lá na frente. Deixa eu conectar essa tua parte com a questão da monetização das reservas, as tecnologias, a revolução que está acontecendo e a monetização. Tem alguma... Como é que você enxerga? Então, acho que a grande questão é que o setor de energia está passando uma transformação que é sem precedentes, né? Durante mais de um século, se a gente pegar o setor elétrico, era gerar, transmitir, distribuir. Conjunto de inovações, eram inovações incrementais, mas hoje esse setor está passando uma tremenda transformação. Você fragmenta um pouco a demanda, a questão da escala e da verticalização ficam em xeque, novos modelos de negócio estão surgindo, não só pela entrada dos renováveis, mas a questão de geração distribuída. Então você muda muito esse setor. Do setor de petróleo, idem. Não é à toa que muitas das empresas falam que agora querem ser empresas de energia, né? E isso vai em linha com aquilo que a gente falou, o Antônio mencionou muito bem, o Acordo de Paris gera um conjunto de compromissos para os países que, se uma parte desses compromissos forem honrados, a gente vai ter uma transformação muito importante. Isso requer, obviamente, uma adaptação dos marcos regulatórios das políticas setoriais que passem a entrar em fase, né, em linha, com esse conjunto de transformações. Posso aproveitar esse ponto, porque eu acho importantíssimo, quer dizer, até porque a gente está falando de várias questões, regulação, a questão da transformação tecnológica e até da janela de oportunidade. Isso eu acho que me traz um ponto que eu acho que seria importante a gente voltar àquela discussão que talvez a gente vai discutir, que é a janela dos presidenciáveis, que é o seguinte: quando você tem uma janela de oportunidade, que foi a pergunta que você me fez, tem uma janela? E a conclusão é, ela tem, a gente não pode definir a data. Quando você tem uma janela, o que você faz? Você tem que fazer com que você, entre leiloar e produzir petróleo, a sua janela de produção seja mais curta. Porque é a única forma de você garantir que você monetiza mais rápido as suas reservas e você ainda captura essa janela de oportunidade. No Brasil hoje, entre vender um bloco e produzir petróleo, você pode demorar até 10 anos. Até mais. Até mais. Tem blocos 7, 10 anos. Quando, na verdade, se você tem uma janela, a regulação, todo o arcabouço regulatório deveria promover e facilitar com que essa janela fosse cada vez menor. Porque você imagina, entre vender um bloco e produzir petróleo, se você passasse a ter um ciclo de 4 anos. Quanto de valor isso não adiciona para a sociedade brasileira? Quanto de emprego a mais ele não traz? Quanto de impacto econômico? Então, esse é um aspecto.
E outro aspecto só que eu queria aproveitar rapidamente e aproveitar do que o Helder colocou, que é a disrupção tecnológica. Esse é um ponto importantíssimo. Estou voltando da OTC, se falou muito, mas muito em tecnologia. Muito. Na tecnologia, na internet das coisas, na indústria 4.0, a digitalização, como isso vai ser disruptivo. E talvez a gente esteja olhando hoje para 2022, 2023, 2024, quando o Brasil vai retomar um volume grande de investimentos, que quando vai amadurecer todo esse portfólio, e aquilo que vai ser a indústria lá em 24, 25, 26 vai ser completamente do que é hoje. E esse 24 para a indústria é amanhã. Né? Só que para a tecnologia, entre hoje e 2024, muita coisa vai acontecer. E aí eu acho que é um outro ponto importante do ponto de vista regulatório e da política que a gente tem que implementar, é que nós não podemos perder essa janela de oportunidade, também do ponto de vista tecnológico e do parque da nossa cadeia de fornecimento. Então, volta um outro ponto regulatório importante, P&D, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Se nós não formos capazes de fazer os investimentos e começar a desenvolver essa indústria do futuro de 2023, 2024, 2025, 2026, o Brasil pode estar fora do jogo, do fornecimento de parte importante dos equipamentos que vai acontecer. Então, tem uma parte importante de política que precisa ser pensada agora para que a gente possa capturar esse valor no futuro. E que tem a ver com aquilo que o Helder comentou do Ministério de Ciência e Tecnologia, que precisa entrar nesse jogo para formatar essa política industrial das camadas de fornecedores até a pesquisa, que a gente não está completamente Esse é um ponto interessante que o Helder falou e também o Antônio. Primeiro que acho que a questão também da tecnologia, né, ela não tem que ter limites, né? Ou seja, quando eu falo de limites, ou seja, é algum grupo, seja da ANP ou do governo, definindo o que é que você tem que fazer. Eu acho que as empresas que estão justamente com os desafios à sua frente, são elas que têm que ditar, ou seja, que temas têm que ser abordados. Ou seja, né, tem já um dinheiro já aprovado para isso daí, só que ele é muito aprisionado em função de que alguém diz que você tem que mexer só com isso ou com aquilo. As empresas, junto com as universidades e centros de tecnologias, é que tem que definir isso e tomar seus riscos, né, quanto à pesquisa. O Brasil, de modo geral, ele é punitivo ao empreendedor, né, e eu acho que isso é um empreendedorismo. Então a gente teria que reverter um pouco isso daí. Para dar só um pequeno exemplo de tecnologia, né, há 3 anos atrás, quando a gente falava de shale gas, né, shale oil, o break-even, né, médio americano era em torno de 60 a $70. Hoje está em torno de entre 30 e 40 dólares com o advento da tecnologia. Ou seja, eu consegui baixar os custos de produção e consegui aumentar recursos recuperados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem chegar, né, em 2025 a quase 14 milhões de barris por dia se o petróleo ficar acima de 60. De shale? O shale. Não, total. Total eles produzem a gente 7 e de shale. Não, total já passou 10 já. Então, 10,6. Shale 3 ou 4 e convencional em 7. Então o total pode chegar. Então, isso consome em 19. Isso vem com tecnologia. Então, ou seja, eu sei que também tem alguns postos aqui do pré-sal que já foram testados que poderiam chegar até 70 mil barris por dia, segundo algumas fontes aí. Né? Mas, de novo, tem questão tecnológica, mas assim... Mas o Brasil não aprendeu ainda a coordenar esse sistema complexo todo ainda, né? A gente está quase chegando lá, mas... A Petrobras fez isso através do SEMPS, quer dizer, tanto é que acho que a Petrobras é o que é, né? Como uma empresa de um terceiro mundo, né? Ou seja, né, do poço a bomba de gasolina, porque se investe muito em tecnologia. Agora, e também quando eu olho 15 anos atrás, né, com o advento da ANP, e você vai nas universidades hoje em dia, tem muita tecnologia sendo colocada lá dentro. É outro mundo. Só que a gente tem que manter esse investimento contínuo. Não pode parar como se parou agora por causa da crise do pré-sal, discussão. Você desmonta tudo. Desmontou tudo. A gente tem um parque tecnológico aqui no Rio de Janeiro todo desmontado. Isso para mim é um crime. Mas tem limitação regulatória que o dinheiro não pode ir para o parque tecnológico. Pois é, então isso que tem que... Essas coisas a gente precisa analisar. Tem que analisar isso daí, entendeu? E, de novo, da liberdade, claro que a liberdade controlada, né, para as empresas junto com os... De fazer as pesquisas que são realmente de ponta. Só elas que tem que definir isso aí, não o governo, entendeu? E aí, Antônio está viajando para Brasília, que ele viaja muito, e senta do lado de um candidato à presidência da República, ou candidata, né? E o que ele diz para a área de petróleo, para esse candidato? Primeiro, eu faço questão de explicar para ele, que ele entenda o benefício que o petróleo pode ter para a sociedade brasileira. Porque se você não entender esse ponto, você não se motiva a poder ter políticas
específicas para o setor que possam justamente viabilizar esse benefício para a sociedade brasileira. Porque às vezes muito pouca gente conhece esse verdadeiro impacto, que é, e hoje principalmente, quando a gente fala petróleo, muita gente pensa, não, aquela discussão do petróleo, se vai ser monetizado ou não. O petróleo só gera riqueza para esse país se ele é produzido. Petróleo debaixo da terra, valor econômico para o país, ele não gera nenhum. Então essa é a primeira questão que é importante. Então, ele vai gerar o valor econômico se houver investimento, que foi o que o Bedregal colocou, que você seja competitivo para atrair investimento. E esse investimento, quando ele é feito, ele é bilionário. E o que ele faz? Ele gera milhares de empregos. E empregos de boa qualidade. Então, esses empregos de boa qualidade têm um efeito socioeconômico. Quando a gente fala de petróleo, pouca gente enxerga o efeito socioeconômico. Todo mundo multiplicador, pensa, né? Todo mundo pensa no pagamento de imposto. Né? Pouca gente pensa no efeito socioeconômico. Esse efeito socioeconômico, eu diria até hoje para o Rio de Janeiro, um estado que passa por uma situação até de crise fiscal e principalmente de segurança, a gente vai resgatar as pessoas dessa situação, não é com o exército na rua, é com o emprego. O petróleo pode trazer um emprego. E esse emprego de boa qualidade, ele tem um impacto porque a pessoa ganha bem, ela tem uma renda que ela pode gastar, e não só gastar como família, mas você tem que imaginar cidades como Macaé. Até a padaria da esquina depende do petróleo. É o cara do Uber, do táxi, do transporte. Sem falar na cadeia de fornecedores direto específica, que tem várias camadas, né? Até componentes. Estamos falando do salário. Agora, você pega a cadeia de fornecimento, que é uma cadeia longa e de alto valor agregado, que você movimenta, quer dizer, não só no estado, mas ao longo dos estados brasileiros, cadeias longas de fornecimento e de altíssimo valor agregado, que tem os seus empregos, né, gerados, né, e que movimentam a economia brasileira. Quanto é do PIB hoje, petróleo? Olha, a última avaliação que o IBP fez dá conta que seja algo em torno de 4,5% a 5% do PIB, direto e indireto. Agora, quando você considera os efeitos cumulativos, você pode chegar... Tem gente que cita números de 12, 13, esses não são números de PIB direto. Tá? Agora, se você considerar os efeitos na economia brasileira, o efeito pode ser muito maior do que esses 4 ou 5%. Lembrando que a gente está falando de um segmento da economia brasileira, se ele responder por 5% do PIB, é uma enormidade. E se o efeito multiplicador que ele gerar aí, talvez o Helder até possa comentar mais, se o efeito multiplicador que ele gera e aquele potencial que ele tem de movimento à economia for positivo, sem dúvida nenhuma, é algo que eu imagino que qualquer candidato tem que dar atenção. E se você explicar para ele a janela de oportunidade e como é que a gente captura esse valor para o país, não tem dúvida que eu diria para ele que o foco tem que ser numa agenda de petróleo positivo. O voo então descendo, vocês vão tomar um café juntos, vão comemorar. Helder, quer falar, porque você deve ter uma experiência muito boa nessa questão também de como isso... Vou menos a Brasília do que hoje, do que o Antônio. Né? Acho que esse ano nem fui ainda a Brasília. Mas se por acaso tivesse um candidato, eu devolvia o sanduíche, ficava com guardanapo e ali anotaria algumas coisinhas para deixar para ele. Em termos de, olha o que representa o volume de investimento, o que representa em receita de exportação, o que representa em termos de emprego e, sobretudo, o que representa em termos de arrecadação, né, que é um setor fundamental. E como ele vai ter 4 ou 8 anos, né, nesse horizonte a gente vai ter uma indústria de petróleo ainda muito ativa e precisa ser potencializada em termos de poder aproveitar os benefícios econômicos que todos nós aqui já discutimos e concordamos que ela engendra para o resto da economia. Então, nesse sentido, acho que é importante que o futuro presidente tenha isso em mente. É claro que hoje tem uma discussão muito grande sobre o papel do petróleo no futuro, no longo prazo, e que é relevante. E a gente, como eu falei aqui, tem que estar adaptado para ter políticas setoriais que contemplem a transformação energética. Mas isso não quer dizer que o petróleo vai deixar de ser importante num longo período ainda de tempo. Né? Não sabe exatamente qual é esse período, mas é longo. Ele é longo. Antes de 2030, 2040,
É um plano mundial e aqui para a gente, com certeza, também. E só um ponto, quer dizer, só para que a gente tenha claro, o pico de demanda não significa que o petróleo acaba. Quer dizer, ele vai ficar, como ele disse, anos e anos ainda relevante. Não sabe a curva de decaimento. Não sabe a curva de decaimento, mas ele não desaparece. E o Brasil, com o petróleo do pré-sal, faz parte de um clube onde o petróleo é muito competitivo. Então, assim, mesmo que a demanda caia, seja, eu sendo competitivo, eu ainda estaria participando e vendendo óleo para esse mercado consumidor lá na frente. Mas, de novo, desde que eu produza petróleo. Algumas simulações que nós fizemos, o Brasil poderia estar produzindo em 2040 entre 6 e 7 milhões de barris por dia. Consumindo 3, 4. Então, se hoje já gera benefício, né, com 2,6, 2,7 que seja, imagina em 2040. Não esqueçamos, né, no Brasil, né, também para os presidentes, a gente tem o pré-sal, é importantíssimo. A gente tem também os campos maduros ou marginais onshore, né, que hoje produzem 100 mil barris por dia, mais ou menos, de óleo equivalente, que também pode movimentar uma cadeia também que é menor, mas tem um efeito multiplicador na sociedade enorme, né, na região Nordeste, principalmente, né? Você incentivar isso. Muito maior que o pré-sal, né? A questão de se atingir o número de pessoas, né? Em termos de empregabilidade, como ele falou. Um copo de petróleo lá é a venda, é a padaria, é o mercadinho e tudo mais. Então, e hoje o core business da Petrobras não são esses campos, mas poderia ser para nós quatro aqui, se nós formos dono de uma empresa de petróleo, seria o nosso core business e produzir 100 200 barris por dia. E nós íamos tentar fazer o melhor que pudesse para melhorar aquela produção. Então, é também importante que se pense também, eu sei que o governo está pensando nisso, tentando baixar aí o royalties, né, dos campos maduros. Agora, a questão é tornar esse mercado também líquido, ou seja, o empresário, o investidor, ele tem que ver a oportunidade de entrar, mas também tem que sair, né, de monetizar seu óleo ou seu gás. Isso é importantíssimo. E, só para finalizar, a questão tecnológica, né? Esse dinheiro, né, que vem, né, do petróleo, o petróleo em qualquer lugar do mundo ele também produz muita tecnologia. Então, se nós também formos possíveis, né, de alavancar a questão tecnológica, quem sabe a gente cria aqui um mini vale do silício, né, criar uma Google da vida, uma Apple da vida, isso por si só também gera um benefício enorme para a empresa, tá certo? Então, acho que o presidente, além do que foi falado aqui, também tem que pensar com muito carinho na parte tecnológica, na parte empreendedora, né, do país, que é muito fustigada, vamos dizer assim, pelas políticas, né, presentes. Não. Bom, deixa eu agora perguntar para os três, né, para ver quem... Há risco de reversão? Quer dizer, as eleições estão chegando, outubro está aí, né, e, quer dizer, janeiro a gente começa uma nova vida. Qual a probabilidade, qual a chance, qual é a análise que vocês fazem de risco de reversão dessa tendência de abertura, bids, estações, motivação da cadeia de óleo e gás? Bom, eu vou começar. Bom, primeiro, eu acho que é importante a gente ressaltar, quer dizer, a percepção da indústria do petróleo, e eu tive, voltando da UTC, esse foi um assunto que foi perguntado várias vezes, eu acho que foi uma unanimidade o que a gente ouviu, que todos os comentários davam conta que a percepção da indústria, e isso é importante para o Brasil, o Brasil tem uma reputação que o Brasil não rasga contrato. Então, daquilo que existe, das obrigações que eu assumi, dos contratos que eu assinei, não existe expectativa de que isso seja revertido, o que já é muito importante para que a gente continue como um país atrativo. O segundo ponto é o seguinte: se todos nós aqui, como foi discutido, acreditamos que o petróleo tem esse efeito tão importante para a economia brasileira, a expectativa é que qualquer que seja o presidente, ele vá ter que dar atenção a esse setor em benefício da sociedade brasileira. O que nós podemos discutir é qual é a velocidade da continuidade da evolução, que aí pode ser mais rápida, mais devagar, dependendo de quem for o eleito. Agora, talvez na nossa perspectiva é que é inexorável que ele vá continuar evoluindo mais rápido ou mais devagar, porque é importante para o país e qualquer presidenciável vai ter que dar atenção a essa questão. Eu acho que o risco, como você mencionou, é baixo, né? Eu acho que hoje a gente tem um conjunto de que eu chamo de fundamentos setoriais no Brasil, da indústria do petróleo, que são muito bons. A gente tem tecnologia, tem gente capacitada, tem um marco regulatório que funciona, que está aí, apesar das complexidades, etc., e que é reconhecido e respeitado lá fora. Tem um volume de recursos já descobertos, um dos maiores do mundo. Então, nesse sentido, você ter
uma reversão, uma guinada na condução do desenvolvimento de uma indústria que hoje está aí com esses fundamentos sólidos, eu acho que teria... Eu não vejo, assim, considerando até o espectro de possíveis candidatos hoje, uma possibilidade de uma reversão. Como o Antônio falou, é questão da velocidade, de ajustes, etc. Mas acho que se as assessorias, né, fizerem seus trabalhos bem feitos, eu acho que isso o trend é a continuidade desse processo, com ajustes, etc., é o que me parece o mais plausível e desejável para o país. Eu também concordaria com os dois também. Eu acho que eu também não vejo risco, se há um risco, de que muito pequeno. Eu acho que a velocidade realmente dos acontecimentos, acho que pode variar em função de um candidato ou outro. O setor é muito importante, eu acho que para a nação como um todo. Até outro pequeno exemplo, a gente fez também uma estimativa, né, dos volumes excedentes, né, que podem ser elevados, né, no futuro, se eles começassem a produzir em 2024, 2025, só o volume excedente, né, se eu pegar um volume médio de 6, 7 bilhões, poderiam estar gerando de government take em 2030, por exemplo, 15 bilhões de reais. Então, ou seja, é muito dinheiro, né, para qualquer tipo de governo você jogar isso para trás. Então, assim, é importante, claro, né, que cada governo vai ter um pouco aí da sua ideologia, né, que guia, né, o seu senso político, mas, como o Antônio falou, é importantíssimo, né, que se dê a importância que deve ter, ou seja, a indústria do petróleo, né? Eu acho que é um consenso, né, de que o trend é Mais algum comentário, senhores? Não, eu acho importante, quer dizer, esse tipo de debate que a gente está fazendo, que eu acho que foi de altíssima qualidade aqui, até pelos participantes, é importante porque talvez a sociedade precise entender isso, até para que a gente possa ter esse entendimento no momento da eleição de como o petróleo pode beneficiar a sociedade brasileira e como é importante que o candidato esteja comprometido com uma agenda positiva, até porque, como o Alder falou, que é difícil enxergar uma ruptura, mas que existe um comprometimento com isso. E lembrar também o seguinte, a ANP, quer dizer, é um órgão independente, é diferente de você ter, existem políticas de governo e a ANP, ela implementa isso, mas ela tem um timing, frame diferente. E a ANP continua lá na sua rota fazendo o seu trabalho. Então, eu vejo, com esse conjunto, a gente tem condições de passar por esse momento de incerteza sem grandes sustos. Eu também agradeço também, acho que, o convite e também veja que acho que com ações fortes que o governo pode tomar, né, se você olhar 2 anos atrás do Brasil e hoje, apesar de ainda termos outros obstáculos a percorrer, a gente teve um avanço significativo, né? Saímos de um período quase estagnado, vamos dizer assim, para um período aí de abertura do Brasil. O Brasil voltou a ser hotspot no mundo, né? Apesar de todos os problemas que a gente ainda tem hoje no Brasil, ou seja, é um hotspot, né, no mundo inteiro. A gente não pode perder essa oportunidade. Não, acho que foi. Só tenho que me associar aos colegas e a você, agradecer o convite. Acho que foi que agradeço. Um ótimo debate, uma ótima conversa. Acho que outras virão. Acho que aqui ficou muito claro que passar da geologia para o conhecimento geológico depende de muita coisa. E aí você tem essa dimensão tecnológica, não é à toa que hoje os cenários, os outlooks de grandes empresas já contemplam Energy Technology Outlooks. Né? Então a gente está num momento realmente de transformação, mas que é fundamental para países que têm essa dotação extraordinária como nós temos, de continuar aproveitando e trazendo os benefícios derivados da produção de petróleo e gás natural para o restante da sociedade. Muito bom. Agradeço ao Antônio, ao Helder, ao Pedregal.